Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Glória a Deus, aleluia. Está se iniciando mais um Almoçando com Deus. Eu estou dando um tempinho aqui para o povo ir entrando. Almoçando com Deus, né? Nesse dia abençoado, dia 10 de novembro, para a honra e glória do nosso Deus, né? Mais um dia na presença de Deus, é isso aí, nós precisamos estar sempre na presença do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Estou chamando aqui os irmãos, as irmãs que costumam nos acompanhar. Você compartilha essa live, você vai chamando os irmãos, as irmãs, todos aqueles, né, que você conhece, marque aí no seu Facebook. Toda pessoa que você crê que precisa nesse momento de uma direção de Deus, né? De ouvir uma palavra de Deus, eu creio que todos nós precisamos, né? Todos os dias nós precisamos nos alimentar. Eu costumo dizer que almoçando com Deus, né? Claro, com certeza é o alimento espiritual para nossa vida. Então vamos dar o melhor alimento para aquelas pessoas que a gente ama, né? Porque a gente gosta, né? Quando chega uma visita, quando a gente conhece alguém, a gente gosta, né? Que essa pessoa seja bem alimentada, a gente recebe às vezes com um banquete, com algo gostoso, e nada mais gostoso, né, do que a gente compartilhar, a palavra do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai chegando aí, vai dando um glória, vai dando um aleluia, né? Vai dando entrada para o Espírito Santo. Vai dando um glória, um brado de glória, de aleluia, né? Mistura o glória com aleluia. Glória a Deus, é isso aí. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar cheio de Deus, né? Que é muito importante a gente se encher de Deus, porque nos momentos difíceis, né, na hora da adversidade, o que vai fazer nós permanecermos é Deus. Nada mais, porque se nós formos lutarmos, né, as nossas causas, as nossas pelejas sozinho, com certeza nós vamos acabar perdendo, né? Porque não é pela força do nosso braço, não é pela nossa vontade. E Deus hoje, eu creio, né, que como sempre, quando a gente abre a palavra dele, como sempre a boca de Deus, eu creio que hoje ele vai falar comigo e com você nessa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu tô chamando aqui o pessoal, tô dando um tempinho, né, para chamar o pessoal, as irmãs, os irmãos que nos acompanham sempre na live. Você que tem uma amiga, tem uma irmã em Cristo que está precisando ouvir uma palavra, um direcionamento de Deus, né? Porque aqui não é a pastora Nádia, aqui é o próprio Deus, é a própria boca de Deus. Porque tudo é para Ele, a honra é dele, a glória é para Ele. E quando abrimos a palavra, é a boca de Deus, né? Os homens inspirados pelo Espírito de Deus que escreveram. Então nós temos que entender que a palavra é a boca do próprio Deus. Por isso, almoçando com Deus. Aleluia, glória a Deus. Thalise, seja bem-vinda. Luísa Borja, nossa amiga que está sempre na escuta. Aperte os coraçõezinhos.
Vão chamando o pessoal aí, vamos começar. Vamos estar entrando em oração, buscando primeiramente a presença do nosso Deus, né? Que é o principal nesse momento, é a presença do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, pega a sua Bíblia e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia, mais essa oportunidade, mais um almoçando com Deus, Pai. Que o Senhor venha tocar nos corações, que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, coloque pessoas que estejam precisando de uma resposta, uma orientação, e que essa pessoa seja humilde, Senhor, para ouvir a tua palavra e aceitar o teu direcionamento. Vai tocando, Senhor, toca nos corações, não deixa que nada venha tirar essa pessoa que vai acessar essa live do teu foco, Senhor. Que nesse momento eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou chamar aqui uma irmã que pediu para mim chamar ela. Só um momento, irmãos. Já vou abrir a palavra. Glória a Deus, aleluia, vão entrando, vão marcando os irmãos, as irmãs. Não tô achando a Juliana aqui. Está comigo? Vou ver se eu acho ela aqui. Se eu não achar, vocês marquem a Juliana. Apesar que tem várias Juliana, né? Eu não tô lembrada o sobrenome, porque é bom a gente saber o sobrenome para não marcar a pessoa errada. Glória a Deus, aleluia. Mas eu creio que ela estava esperando, ela vai entrar logo, logo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um glória aí, um aleluia para mim saber que você está aí. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, nós vamos estudar lá em Provérbios, Provérbios 19, 21. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia, Provérbios 19, 21. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, irmã. Glória a Deus e aleluia. Temos que dar glória a Deus. Aleluia. Apesar das lutas, Elza, conseguiu entrar, Elza, minha amiga. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abra em Provérbios. Provérbios 19, 21. Amém? Já oramos, já nos preparamos, né? É um livro de sabedoria, Provérbios. Amém? Quem quer ser sábio? Eu quero ter a sabedoria que venha dos céus, né? Por isso a importância de almoçando com Deus, por isso a importância de nós meditarmos na palavra de Deus, né? Para a gente adquirir essa sabedoria, porque a palavra é bem clara. Todo aquele que necessita, né? Necessita, que precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar, né? Todo aquele que pedir, recebe, né? Nós já pregamos sobre isso. E quem escreveu Provérbios foi Salomão, né? O filho de Davi, né? Diz que foi o homem mais sábio dessa terra, né? Eu creio que foi através da escritura. A escritura não mente. Vamos para Provérbios 19, 21. Aonde diz assim, é um versículo bem pequeno, mas que vai falar com todos nós. Amém? Diz assim, as pessoas, nós, fazem muitos planos, mas quem decide é o próprio Deus, o Senhor. Olha aí, as pessoas fazem muitos planos, não é errado fazer plano, a palavra é bem clara. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor.
Se Deus é o teu Senhor, coloque teus planos na direção de Deus. Tem muitas pessoas hoje que não conquistam, né, aquilo que almejam porque fazem muitos planos. Repito, fazer planos não é errado. Ter um objetivo na vida não é errado, muito pelo contrário. Eu creio que nós, como povo escolhido de Deus, a gente tem que fazer planos sim, a gente tem que ter objetivos de crescer, de sair da mesmice, de sair da zona de conforto, porque nós somos povo escolhido de Deus. E o Senhor diz que lá em Gênesis, Deus, quando criou o homem, ele diz que era para conquistar, para governar nessa terra. Então, se você é filho de Deus, filha de Deus, você foi feita para governar. Por que tem muitas pessoas que não governam, às vezes não governam nem sua própria casa, não governam seus filhos, não governam seu trabalho, não governam a sua situação financeira, às vezes é uma derrota. Por quê? Porque a pessoa não entende a palavra de Deus. O Senhor nos fez para governar onde Ele nos colocar. Lembre-se de José. José, ele sonhou e ele não sabia que ele seria governador do Egito, mas ele governava onde Deus colocava ele. Aonde o Senhor colocava José, ele era honrado. Aonde Deus colocava José, ele governava. Lá na prisão, quando ele foi jogado naquela masmorra, naquela prisão, ele governou. Ele tinha a chave da prisão lá na casa de Potifar, ele governou, ele tinha liberdade para fazer tudo lá dentro. Depois ele foi para o palácio, porque tudo tem um processo na nossa vida, as coisas não acontecem assim. Tem pessoas que fazem planos ou recebem uma palavra que vai acontecer isso ou aquilo, e a pessoa, ela acha que é da noite para o dia, e Deus, ele faz a gente passar pelo processo, porque muitas das vezes a gente não está preparado para governar sobre a bênção que Deus tem para nós. Muitas das vezes não, na maioria das vezes nós não estamos preparados, por isso que há um processo, por isso que há uma luta, por isso que muitas das vezes nós somos lançados num deserto. Muitas das vezes nós vamos para o vale, muitas das vezes a gente é lançado literalmente no deserto, porque Deus precisa nos preparar. Há um processo. Aqui a palavra é bem clara. Provérbios, a paz, pastor Acácio. Provérbios 19:21 diz assim: as pessoas fazem muitos planos, muitos. Nós fizemos planos toda hora. A gente faz plano de viajar, a gente faz plano de abrir um negócio próprio, a gente faz tantos planos na nossa vida, a gente às vezes faz plano até para os nossos filhos, né? E na maioria das vezes, esses planos não dão certo. Por quê? Porque a palavra é bem clara, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor, é Ele que decide, é Ele que carimba lá os nossos planos. Por isso a importância de nós apresentarmos os nossos planos para Deus. Repito, não é errado eu fazer plano, não. Muito pelo contrário, é bom a gente fazer plano, é bom a gente ter sonho, é bom a gente ter objetivo. Mas a palavra é bem clara, as pessoas fazem muitos planos, só que a pessoa erra quando não coloca na presença de Deus, quando não coloca seus planos diante de Deus. Porque, irmãos, nem tudo que eu quero, eu costumo dizer para as pessoas, 90% daquilo que eu almejo, que eu quero para minha vida, é contrária à vontade de Deus. Então eu tenho que entender, eu tenho que buscar a vontade de Deus para os meus planos se concretizarem. Porque tem pessoas hoje, muitas pessoas, né, que vão à igreja, mas ao mesmo tempo elas estão ali dentro da igreja, elas estão cultuando, mas elas estão
triste. Muitas pessoas estão dentro das igrejas e estão desacreditados. Muitas pessoas que vão à igreja, muitas das vezes têm uma promessa sobre a sua vida. Às vezes Deus levanta o profeta, às vezes a própria palavra vem de encontro ao seu coração, Deus te lança uma palavra, mas muitas pessoas, quando não vê acontecer aquilo ali, as pessoas começam a ficar entristecidas. Tem pessoas que deixam de ir na igreja, tem pessoas que não buscam mais a Deus, achando que Deus esqueceu dela. Mas não é assim, irmãos. As coisas de Deus não é no nosso tempo. Lembre-se dos heróis da Bíblia. Lembre-se de Abraão. Abraão foi chamado com 75 anos. Abraão vivia no meio de um povo idólatra. A família de Abraão era idólatra. A palavra é bem clara. O pai dele fazia deuses de barro. Deuses de barro, era um comerciante, fazia santos para vender naquela cidade, Ur dos Caldeus, onde a idolatria imperava. E Abraão foi chamado por Deus com 75 anos e Deus fez uma promessa para ele, só que da promessa até se cumprir, levou anos. Abraão teve uma promessa de ser pai de muitas nações com 75 anos, não tinha filho dele. Abraão já estava numa idade avançada, sua esposa era estéril, não poderia ter filhos, nunca concebeu, já estava com as regras acabada, já estava que nem nós mulheres, quando chegamos a uma certa idade, já entra na menopausa. Sara já estava numa idade avançada e era estéril, porque o próprio Deus fechou a madre dela. Não era porque ela tinha um problema, o marido tinha um problema, não é porque eles não queriam ter filhos, não, o próprio Deus não permitia que Sara tinha filhos, porque não era o momento. E quando Abraão foi chamado com 75 anos, até Deus dar a bênção para ele, que era Isaac, até ele gerar, né? Foi se gerando, como eu digo, teus planos, não é errado você fazer planos, não. Mas teus planos têm que ser gerados na vontade de Deus, no tempo de Deus. Por isso a importância da gente buscar Deus. A paz, Elisângela, Sandra, seja bem-vindo. É isso aí, vão apertando os coraçõezinhos para o povo chegar. Vão compartilhando a live, marcando os irmãos. Então, até Abraão receber a bênção, irmãos, que foi com 99 anos, o anjo chegou, visitou Abraão e disse para ele, para Sara, até que Sara riu, né? Para quem conhece as escrituras, que eles no próximo ano voltariam e ela estaria com o filho nos braços, foi aos 100 anos. Porque com 99 anos o anjo visitou ele e disse que no próximo ano iria ali e ele estaria com um filho nos braços. Então com 100 anos ele foi pai, mas ele recebeu a promessa com 75 anos. Imagina, irmãos, hoje tem pessoas dentro da igreja, como eu disse no começo, que estão tristes. Estão abandonando a sua fé, pessoas que acham que Deus não ouve a oração, tem mães desistindo dos seus filhos, tem esposa desistindo do seu casamento, tem pessoas desistindo dos seus sonhos, literalmente, tem homens e mulheres de Deus desistindo do seu ministério, porque já faz ano, pastora, faz ano que eu espero a minha bênção. Deus usa o profeta, Deus usa a profetiza e nada acontece. Eu tô esperando, eu tô ficando velha, eu tô cansado. Tem mulheres que dizem, eu recebi uma promessa de Deus que um dia eu iria constituir família e tô até aqui, até hoje. Eu estou com 30, tô com 40 anos e a minha
minha bênção ainda não chegou. Tem pessoas que acham que Deus se esqueceu de você. Mas Abraão, quando ele recebeu uma promessa, ele creu. Pela fé, ele acreditou. Então, nós temos que sermos como nosso pai da fé, né? Abraão, ter a mesma fé, porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Porque é muito fácil eu ver um salão, vamos dizer assim, para alugar, ou eu conseguir um salão para alugar e pelos meus olhos eu já sei que amanhã ou depois eu vou abrir a minha loja. É muito fácil, irmão, mas quando eu não tô vendo nada, quando eu só tenho uma palavra, quando eu só tenho uma promessa sobre a minha vida, aí é que tá. E quando tudo diz ao contrário, quando as coisas começam a não acontecer conforme eu planejo, será que realmente eu tenho essa fé? Será que realmente eu acredito nesse Deus do impossível? É a pergunta que hoje o próprio Espírito Santo está fazendo para mim e para você. Tem coisas, irmãos, que eu recebi na minha juventude, quando eu conheci Jesus, e hoje está se concretizando. Tem coisas que nem aconteceu ainda, mas eu creio que foi Deus que prometeu. E se foi Deus, ele é fiel e irá cumprir sobre a minha vida, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele fez uma promessa para você, ele irá cumprir, não importa o tempo. Claro que muitas das vezes as pessoas não recebem a promessa porque desacreditam, porque não sabem esperar o tempo de Deus, querem dar seu jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, como eu costumo dizer. Tem pessoas que têm mania de se colocar na frente de Deus, colocar os bois diante da carroça, né? Aliás, a carroça diante dos bois, troquei, né? E aí depois coloca a culpa de Deus, coloca a culpa em Deus porque não conseguiu, ou coloca a culpa em Deus porque o seu casamento não é feliz, coloca a culpa em Deus porque não aconteceu como Deus prometeu, mas as pessoas estão se adiantando. Lembra de Sara, a própria Sara. Sara é um exemplo vivo. Ela teve uma promessa, porque a promessa era para ela e para o marido, não era para escravo. Não era. Mas ela, como o tempo foi passando, nada aconteceu, ela não engravidou, foi passando ano, mais um ano, e ela não acreditou, porque ela era estéril, já era de idade avançada, as regras já não vinham mais, o marido velho, e foi acontecendo as coisas, e eles saíram lá do meio da parentela, e foi indo para cá, foi indo para Ur dos Caldeus. Aliás, saíram de Ur dos Caldeus, foram para Arã, e depois de Arã que foram para a terra prometida, e nada, porque ela achou que ela poderia dar jeito. A promessa estava sobre eles, a promessa o próprio Deus fez, mas como não aconteceu no tempo que ela imaginava, ela quis dar o jeitinho dela. E tem muitas pessoas hoje dentro da casa de Deus, muitas pessoas que se dizem cristão, muitas pessoas que estão pagando um preço alto, porque colocaram a mão aonde Deus não mandou, que nem Sarai. Ela tinha promessa sobre a vida dela, Abraão, o marido dela, tinha promessa de ser pai de nações, mas eles não acreditaram. Tanto é que Sarai pegou a escrava, mandou o marido se deitar com a escrava, e ele também estava desacreditado. Ele é pai da fé, mas ele também desacreditou no momento que ele se deitou com a escrava. Era para ele tomar a posição dele como homem de Deus e como aquele homem que recebeu a promessa do próprio Deus. Era para ele dizer: peraí, esposa, Deus prometeu que nós teríamos
um filho, que seria da nossa geração que viria a promessa de Deus. Eita, Deus poderoso. Mas não, ele não se posicionou, ele foi atrás da esposa, e aí deu no que deu, né? Ismael nasceu, até hoje esse povo guerreia um contra o outro, e é esse caos, por causa do quê? De não saber esperar em Deus. Então eu repito, nós estamos em Provérbios 19 e 21. Aqui diz, as pessoas fazem muitos planos, não é errado fazer plano, mas o errado é eu fazer o plano fora da direção de Deus, é nós colocarmos, como eu disse, a nossa mão aonde Deus não mandou. Talvez hoje você esteja pagando um preço, talvez hoje você não vê a promessa que Deus tem na sua vida, porque talvez você quis dar o seu jeitinho brasileiro, talvez você quis ajudar a Deus para a promessa vir mais rápido. Tem pessoas que querem ajudar a Deus como se Deus precisasse de ajuda, e o nosso Deus, ele não precisa de ajuda. Pode sim o homem, uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas todavia o nosso Deus não esquece de nós. Todavia Deus, ele vela pela sua palavra. A palavra é bem clara. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez uma promessa, ele é fiel e irá cumprir. Glória a Deus, Neisa Camargo, seja bem-vinda, a missionária Agner. Glória a Deus, vão apertando os coraçõezinhos que o povo vai aparecendo. Então, a palavra é bem clara, basta a gente entender, basta a gente meditar, não adianta só eu ouvir e não colocar no meu dia a dia, não adianta só eu ler e não meditar na palavra de Deus, porque a palavra que está em Provérbios 19 e 21 é bem clara. Quem escreveu Provérbios foi rei Salomão, o filho de Davi, o homem mais sábio que existiu na face da terra, e ele está dando uma direção diante, né? Uma direção que foi colocada pelo próprio Deus na vida dele. O Espírito Santo usou a vida dele para dizer: vocês podem fazer sim muitos planos, mas vocês têm que entender que quem decide é Deus. Não é eu, não é você que decide, é o próprio Deus. Eu posso fazer planos de estudar, de fazer uma faculdade. Hoje de manhã eu entrei numa rádio de uma bispa que me chamou para pregar, e Deus me deu essa palavra. Eu achei bom compartilhar com você, porque de manhã Deus falou muito, né, através dessa palavra, com pessoas que estavam a ponto de desistir dos seus sonhos, pessoas que não colocaram Deus à frente dos seus sonhos e que quebraram literalmente a cara, como diz aí pelo mundo. As pessoas, elas fizeram plano, mas não colocaram diante de Deus, e hoje estão pagando um preço, e aí a pessoa quer culpar Deus. Como eu estava falando, tem pessoas tristes dentro da igreja, tem pessoas que já estão a ponto de desistir, tem pessoas que andam cabisbaixa, tem pessoas que nem crê mais quando vem uma profecia sobre a sua vida, tem pessoas que estão escutando essa live e estão desacreditadas da vida. Por quê? Porque Deus fez uma promessa lá atrás, há 10 anos, há 3 anos, há 3 meses, há 1 semana, e ainda não concretizou, e a pessoa começa a colocar dúvida no seu coração, começa a desacreditar do profeta, começa a duvidar até de Deus. Mas será que foi Deus? Será que Deus usou a boca da pastora? Será que Deus usou a boca daquele pastor que veio pregar na igreja? Será que realmente Deus usa aquele homem, aquela mulher de Deus? O diabo consegue colocar dúvida no coração do povo que se diz de Deus. Aí é que está o erro, porque Satanás, ele está ao nosso derredor bramando, ele busca uma brechinha para entrar, e aonde há dúvida, Deus não pode agir, porque pela fé, a palavra é bem clara, pela fé Abraão foi pai de nações, pela
fazendo porque ele creu, não foi por causa da circunstância. Imagina, José teve um sonho, contou para os seus irmãos, contou para sua família, ninguém acreditou em José, ninguém, tanto é que tentaram matar José, tentaram enterrar o sonho de José, quem sabe a sua própria casa, o seu próprio familiar está duvidando desse sonho de você fazer uma faculdade, talvez seu próprio marido não crê que você um dia possa ter o teu negócio próprio, talvez alguém da sua família ou da sua igreja duvide que você um dia vai ter um ministério. Talvez alguém duvide que essa doença que o médico diz que não tem jeito, que não tem cura, e você diz que Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Talvez muitas pessoas duvide. Talvez teu casamento hoje esteja acabado, talvez seu marido já saiu até de casa, talvez teu filho esteja lá na biqueira, esteja na companhia de pessoas erradas. Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo, que me colocou aqui para te entregar essa palavra de vitória nesse dia de hoje, dia 10 de novembro, o Senhor manda te dizer: continue firme, continue acreditando, persevere mãe, persevere homem de Deus, persevere mulher de Deus, porque o Senhor, ele é fiel e vai cumprir. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para tudo. Nós temos que entender, a palavra é bem clara, há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, irmãos. É tempo de se alegrar, eita Deus! É tempo de se alegrar. Daqui até o final do ano, não completa 2 meses, porque hoje nós já estamos no dia 10. Mas Deus pode te entregar a tua promessa, Deus pode te entregar, pode cumprir aquilo que ele prometeu daqui a um dia, daqui a 3 dias, daqui uma semana, daqui um mês, daqui até a virada do ano. Essa situação vai mudar, creia, receba essa palavra de Deus. Então não desista, porque tem muitas pessoas hoje retrocedendo, voltando para trás, né? Eu não sou caranguejo para voltar para trás, eu tenho que avançar, eu tenho que prosseguir. Tá doendo? Continue. Tá na prova? Tá chorando, porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Isso, Elisângela, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você está. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aí, mas Deus te diz assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. É isso, é para mim, para você. A promessa está viva. Se eu estou viva, a promessa ainda faz parte da minha vida. Tem pessoas que estavam hoje a ponto de desistir, tem pessoas que entraram nessa live pedindo uma resposta de Deus, tem pessoas que estavam cabisbaixa, andando cabisbaixo diante dos seus familiares. É a minha família, minha afronta, dizendo: você vai na igreja, você diz que serve um Deus que tudo pode, você está passando por isso e por aquilo. Não, continue crendo, continue acreditando, porque Deus é fiel e vai cumprir sobre a sua vida as promessas dele.
Você tem que meditar, você tem que pegar para você, a promessa tá viva. Abraão foi chamado com 75 anos e ele recebeu a promessa com 100 anos. Com 100 anos ele pegou o filho nos seus braços. Imagine na hora que tá o homem, quem vivia antigamente, né? Hoje ainda tem pessoas que vivem 100 anos, até 100 e pouco. Meu sogro tem 98, com muita saúde, e eu creio que vai passar o 100 em nome de Jesus. Então imagina uma pessoa com 100 anos, né? Com aquela idade, um vovozinho, né? Que já não tem força muito nem para caminhar, sendo pai, recebendo a sua promessa, olhando para a sua promessa, alabaxuricante labaxai. Imagina você, seu familiar, seu marido, seus filhos. Eita Deus, imagina, você ainda vai ver a promessa sobre a sua vida, você ainda vai ver com seus olhos, você vai ver a sua promessa se cumprir. A paz, Luciana, seja bem-vinda. Você vai ver, mas você tem que estar preparado ou preparada para receber a promessa. Abraão, ele teve um processo, ele passou muitos anos no processo, ele recebeu a promessa. Ele ainda fazia parte de uma família idólatra. Aí você pode me perguntar, mas pastora, como que Abraão, vivendo no meio de um povo idólatra, no meio de uma família de idólatra, como que ele ouviu falar do Senhor? Como ele ouviu falar desse Deus vivo? Ele era descendente de Sem. Vai para a palavra, vai meditar em Gênesis. Ele era descendente de Sem. Eu creio que Sem, o filho de Noé, né, aquele que foi salvo lá na arca, também pregou para os antecedentes dele, para os filhos, para os netos, e assim foi passando de geração em geração. E Abraão ouviu, talvez quando criança, a palavra não diz, mas ele conhecia esse Deus vivo e ele creu, ele tinha fé. Tanto é que Abraão, quando ouviu o chamado de Deus, ele não titubeou. Mas um erro que Abraão teve, Deus mandou ele sair de Ur dos Caldeus, do meio da parentela, e ir para a terra que Deus mostraria. Só que Abraão saiu com a esposa Sarai, na época, né? Ele era Abrão, saiu com o sobrinho Ló, saiu com o pai Terá. Tanto é que você vai para a palavra, nem era essa palavra que eu ia pregar, mas o Senhor está mandando pregar e nós obedecemos a voz do Espírito Santo, porque almoçando com Deus é a palavra de Deus. Vamos para a palavra, porque eu não tinha nem pensado em falar sobre isso, né? Mas já que Deus manda, vamos lá. Deus em Êxodo, não é em Êxodo. Para aí que eu já me perdi aqui. É tanta coisa, o Espírito Santo fala e a gente tem que obedecer, né, irmãos? Mas a gente não tá preparada, não separa a palavra. E aí depois, aqui, ó, no 12. Depois da Torre de Babel, aí você vai ver ali, ó, os descendentes de Sem, no 11, de Sem, o filho de Noé, né, que Abraão era descendente de Sem, o pai dele, Terá, né? Então, aí no 12, quando Deus chama Abraão, ó, no 12, Gênesis 12, certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa para Abraão, Deus não deu um nome para Abraão, Deus não deu um GPS para Abraão, Deus não deu um mapa para Abraão seguir aquela rota. Ele disse: eu te mostrarei, só sai. Só que Abraão, aqui, ó, aqui diz bem assim no 4, Abraão tinha 75 anos quando ele partiu. Abraão. Só que tem uma parte que diz que ele levou o pai. Aqui, ó. No 11:31. Não. Aonde que tá? Eu marquei, agora me perdi. Vamos para a palavra, né? Eu gosto de ir na palavra.
Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus, um aleluia aí. Aqui aonde diz que Abraão, ele saiu, né, da casa do pai dele, de Ur dos Caldeus, só que ele levou Ló, levou Sarai, levou o pai Terá e foi para onde? Ele não foi para onde Deus diz para ele ficar, ele foi para Arã, ele parou em Arã. É só você ver na palavra, ele para em Arã. Aqui no 5, 12, 5, Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, quando ele tinha 75 anos. E ele levou todas as riquezas, as almas com ele, tem versões diferentes, né? E tudo que ele tinha, e foi para Arã. Arã não era a terra prometida. Eu creio que Terá, o pai dele, que era um idólatra, né? Viu que Canaã, porque naquela época, depois mais adiante você medita na palavra, Canaã estava passando por fome, estava passando por escassez. Eu creio que Terá, que era um pai idólatra, o pai de Abraão, né? Abrão naquela época era um homem idólatra. Eu creio que ele levando o pai, ele levando o sobrinho, ele levando Sarai na época, não era Sara. Eu creio que o pai dele influenciou muito ele, né? Porque ele era um homem de posses, um homem que vendia ídolos, um homem idólatra. Ele achou Arã um lugar próspero, porque a palavra é bem clara, Arã era próspero e Canaã não era. Canaã estava passando por uma fome, por uma adversidade, e Terá, o pai dele, a qual ele obedecia, né? Porque Deus mandou ele sair da terra dele, de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que ele mostraria. Mas não mandou Abrão levar sobrinho. Tanto é que mais adiante você vai ver que ele se desentende, Ló vai para um lado, Abrão vai para outro. Ele não mandou levar pai junto. Às vezes nós não alcançamos a nossa bênção rápido assim, porque a gente ouve a voz de Deus, ouve a direção de Deus, mas não obedece literalmente. Aí Abraão foi morar ali em Arã, uma cidade próspera, o pai era vivo ainda, ficaram ali. Só que quando nós estamos debaixo de uma promessa e quando nós não obedecemos literalmente, muitas das vezes o Senhor tem que tirar pessoas de perto de nós, tem que tirar coisas que nos impedem de nós vivermos a promessa de Deus. Aqui é bem claro na palavra, depois que o pai de Abraão morre em Arã, olha, presta atenção, depois que o pai de Abraão morre em Arã, é que Abraão obedece o que Deus mandou. Eita Deus, muitas das vezes Deus tem que tirar pessoas de perto de nós. Muitas das vezes tem pessoas que estão saindo da sua volta e você não entende. Você não sabe o porquê que Deus está tirando aquela pessoa que era tão sua amiga que do nada virou o rosto para você. Muitas das vezes Deus está tirando pessoas da sua casa, de perto de você e mandando para bem longe, que nem Ló. Muitas das vezes Deus até, se for necessário, mata alguém, como matou o pai de Abrão, na época Abrão, para Abraão poder ouvir novamente a voz de Deus e continuar para o propósito que Deus tinha para ele. Vá para a palavra, irmão. Gênesis, lê toda a passagem de Gênesis 12 até o 14, até o 15, até terminar, né? Até a morte de Abraão. Lê toda a história que você vai ver. Eu não tô falando coisas que eu penso, o que eu acho, é o que a palavra diz, irmãos. Abraão, ele levou o pai, levou o sobrinho, a promessa era para ele. Tanto é que depois que Deus matou o pai dele, ele ouviu novamente o chamado de Deus e seguiu em frente até chegar na terra prometida. Enquanto ele estava com o pai,
ele não avançou. Enquanto ele estava com o sobrinho Ló, ele não avançou e não recebeu a promessa. Depois que esses dois saíram da vida dele, saíram de cena, literalmente, foi quando Deus visitou novamente ele, fez a mesma promessa e diz: daqui 1 ano eu volto e você vai estar com a Isaac, né, com a promessa nos braços. Então, preste atenção, a promessa ainda está viva sobre a sua vida. Se Deus te prometeu, ele é fiel e vai cumprir, mas muitas das vezes a gente não recebe a nossa promessa porque nós queremos que seja do nosso jeito. Se Deus não mandou Ló ir com você, deixe Ló no meio do caminho. Se Deus não mandou Terá, mas é meu pai, é meu pai, a gente tem que honrar pai e mãe. A palavra é bem clara, honre pai e mãe. Mas se Deus mandou você sair do meio da tua parentela, no meio do teu povo, cuidado, tem muitos casais que casam e ficam dentro da casa do pai, da mãe, comodismo, né? Tá tudo bem, não vamos mexer no que tá bom, e às vezes a tua bênção está mais próxima do que você imagina, mas você não recebe porque continua na mesmice. A palavra é dura, mas a palavra é como espada de 2 gumes, ela corta aí e corta aqui. Então, irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus. Enquanto nós não obedecermos, enquanto nossos planos não tiver centrado na palavra, na promessa de Deus, Deus não vai dar ali, o sim, o amém sobre as nossas vidas, porque nós somos humanos. A nossa carne, ela milita contra o espírito. A nossa carne, todos os dias, irmãos, milita contra o espírito. Porque a nossa carne, ela quer uma coisa e Deus quer outra. A nossa carne ama o pecado. A nossa carne, não, pastor, eu sou convertida. Eu sou o querubim da arca ungida. Não, eu não amo o pecado. Mentira, irmãos. Porque a palavra é bem clara, a nossa carne milita contra o espírito. O pecado aos nossos olhos é gostoso, aos nossos olhos humanos, pecador, porque não tem um santo nessa terra, né? Santo só existe um, que é Jesus. Ela milita contra o espírito. Tem pessoas que dão mais vazão à sua carne, à sua vontade, do que ao que Deus manda. Isso dentro da igreja, isso é para o povo de Deus, para o povo escolhido de Deus. Abraão tinha uma promessa, era povo escolhido de Deus, mas teve que passar por todo esse processo, porque ele não era santarrão, ele errou, ele também tentou colocar a mão aonde Deus não mandou, ele aceitou quando a mulher não soube esperar, ele aceitou se deitar com a serva, achando que o filho da promessa seria qualquer um, e não é assim. As coisas de Deus é com ordem e decência. Se Deus te fez uma promessa, ele vai cumprir, mas você tem que obedecer à voz do Senhor. Por isso a importância de nós ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque. É como eu preguei de manhã, busque se encher de Deus. A gente hoje, com esse mundo virtual, Nilza, seja bem-vinda, Elisângela, Luciana, com esse mundo virtual, com as coisas tão rápidas, com os fast food da vida, né, que tudo é rápido, tudo é corrido, hoje as pessoas não querem tirar um tempo para Deus. Hoje as pessoas, olha Abraão, obrigado Espírito Santo, Abraão, ele tinha tempo para Deus, ele conversava com Deus, ele era amigo de Deus, Deus falava com ele, e mesmo assim ele errou. Imagina eu e você que tem tantas coisas ao nosso alcance hoje, né? Tem internet, tem Facebook, tem YouTube, tem um monte de coisa, um monte de informações. Imagina nós.
Por que muitas pessoas não recebem a sua promessa? Porque dão ouvidos a tantas coisas, olham para tantos lados, mas não olham para o principal, que é para cima. É para cima, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa bênção, é de lá que veio a palavra, lamandorece andelabachai, arabaxuricante labachai, é de lá que veio a promessa para mim e para você. A gente hoje se perde no meio de tantas informações, tantas coisas, correm para um lado, correm para o outro, mas esquece daquele que prometeu. Às vezes dá lugar para tantas coisas, dá lugar para tantas coisinhas, tantos mimimi, tantas coisinhas, e não dá lugar para Deus. E Deus está falando, e Deus está usando, profetiza, e Deus está usando a palavra para abrir os olhos. Acorda, ó povo de Deus, é tempo do povo acordar. A palavra está se cumprindo e as promessas poderão se cumprir se eu e você obedecer. Ouça a voz de Deus. A palavra é bem clara. A ovelha, ela escuta a voz do bom pastor. Se você faz parte, né, do povo escolhido de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. O bom pastor é o Senhor. Você vai ouvir a direção dele e você não tem como se perder. Não tem. A ovelha precisa de pastor para levar para o aprisco. Ovelha precisa de pastor para proteger do lobo mau. Ovelha precisa do pastor para não cair num precipício. Ovelha precisa do pastor quando se machuca, mas tem ovelhas hoje dentro da casa de Deus, dentro do aprisco, né, que é a igreja, que não estão ouvindo a voz do bom pastor, que é ele. Glória a Deus, aleluia! A palavra está se cumprindo e nós precisamos ter os nossos sonhos, ter os nossos planos centrados na vontade de Deus. Eu comecei lá em Provérbios 19, 21, aonde diz, né? O homem faz muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Se Deus é o Senhor da sua vida, continue perseverando, coloque teus planos, coloque teus projetos, coloque tudo que você quer aos pés do Senhor, coloque, se lance no altar de Deus, coloque ali na presença de Deus. É um projeto de abrir teu negócio próprio? Coloque na presença de Deus. É o projeto de você ser curado, o médico já me desenganou, não tem mais jeito, não aceite o que é a palavra do homem diante da promessa de Deus. O que é a palavra de um médico, de uma médica diante da palavra do nosso Deus? Lembre-se do amigo de Jesus, Lázaro. Ele foi chamado, Lázaro a recém tinha começado a ficar doente, Jesus se demorou. Marta e Maria se desesperaram quando Jesus chegou. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas não estavam acreditando quando Deus disse que ele ia se levantar, que ele estava dormindo, que ele ia acordar. Não, elas não acreditaram. Senhor, eu sei que vai ser no grande dia. Eles achavam que Jesus estava falando do grande dia, quando ele viria buscar o seu povo. Não, fazia 4 dias que o amigo de Jesus tinha morrido. Creia e verás a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fique com essa palavra de vitória, mas para Deus te abençoar, para Deus cumprir as promessas que está sobre a sua vida, você é descendente de Abraão. Então as promessas que foi feito lá no passado para Abraão está valendo de geração em geração. Mas eu não tenho sangue judeu. Eu não sou filho de nenhum parente de Abraão. Mas todo aquele que acreditar e receber o Senhor como seu único, suficiente Salvador, nós fizemos parte dessa família.
Nós somos nação eleita. Glória a Deus e aleluia. Então, sobre a sua vida há milhares de promessas. Leia a Bíblia, não é uma, não é duas, não é três, são milhares de promessas e você faz parte dessas promessas. Tome posse da promessa. Se Deus te prometeu, ele é fiel e vai cumprir. Tem pessoas que daqui até o final do ano, repito, vão dar seu testemunho. A porta vai se abrir. Ah, mas fechou tudo que é porta. Fechou. Para abrir uma porta grande, muitas pequenas irão se fechar. Glória a Deus e aleluia. Se hoje teu filho está perdido, Deus te prometeu, ele diz que teu filho é o filho da promessa, creia, mesmo que teus olhos não estejam vendo. A gente tem um grave problema que a gente enxerga e a gente dá vazão àquilo que a gente está vendo. A gente esquece da promessa. A gente esquece que nem Sara, Abraão estava ficando velho, cada dia mais velho, já não tinha mais as regras. Ela começou a observar, né, as escravas, começou a observar o povo à volta. Para aí, vou dar um jeitinho. Deus não precisa de jeitinho, Deus não precisa de empurrãozinho, não. Se a promessa está sobre a sua vida, creia que mais cedo ou mais tarde vai chegar. Ah, mas missionária faz 10 dias. Ah, pastora, mas faz 10 anos, não importa, não importa. Olha aqui. Olha eu aqui, olha eu aqui. A recém se cumpriu uma promessa que nem eu falei na outra live. Quando eu era criança, eu ia muito nas igrejas com as minhas vizinhas, com alguém que me chamava, eu ia. Meus pais não eram cristãos. Mas eu vi aqueles homens, os missionários que visitavam a cidadezinha lá do interior onde eu morava. Uma vez nossa mãe fugiu até do meu pai para nos levar para um culto dos missionários. E eu sempre sentei na frente, sempre gostei de sentar na frente, né? Aí eu lembro, eu piquititinha, eu acho que tinha uns 5, 6 anos, no máximo 7 anos, que eu não me lembro da minha idade. Eu vi aqueles homens pregando, eu achei tão lindo que aquilo entrou no meu coração e eu me deu uma vontade de ser aquilo. Eu nem sabia o que era, eu não entendi o que era. Aí com 13 anos, numa vigília na igreja quadrangular, lá em Alegrete, que é onde eu fiquei jovenzinha, né, até sair de lá, né, porque eu não sou natural de lá. Eu fui numa vigília, onde eu fui batizada com o Espírito Santo com 13 anos, e ali Deus colocou no meu coração que um dia eu seria pastora. 13 anos. Deus falou para mim. Não foi o homem, não foi o profeta que se levantou, não foi o próprio Deus que falou para mim que um dia eu seria uma pastora, uma pregadora da palavra de Deus. E eu guardei. Eu não saí espalhando que nem José, né? Mesmo eu não espalhando que nem José, muitos tentaram matar o meu sonho. Mas eu não saí espalhando. Hoje eu dou testemunho. Hoje eu dou testemunho. Eu era um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Eu fui pro mundo, eu fiz coisas que não deveria, mas eu tinha a promessa sobre a minha vida, eu tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida. Aí Deus, para cumprir seus planos, permitiu que eu passasse por tantas situações, que eu quebrasse literalmente a cara, né, no mundão, até eu me voltar para ele com 30 e poucos anos, quando não tinha, eu acho, 30, não me lembro direito. Não vou colocar data que eu sou ruim. Aí ali, quando eu aceitei realmente Jesus como meu único suficiente Salvador, Deus trouxe a memória. Aquilo que estava enterrado lá atrás, as promessas dele ainda estavam sobre a minha vida. Não tinha, Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Só que dali, faz 20 anos, eu creio que eu tô liberta, eu aceitei Jesus, eu mudei literalmente a minha vida, e hoje, esse mês, se cumpriu a promessa de Deus na minha vida. Anos. Mas teve o processo, doeu, tive que deixar Terá morrer, tive que deixar Ló para trás. Doeu, chorei,
mas a promessa hoje é viva na minha vida, para honra e glória do meu Deus. Então, se você está chorando, tá passando pelo deserto, se Deus tirou pessoas, Deus está insistindo em te dizer, se Ele tirou pessoas que andavam com você, de perto de você, dê glória a Deus e aleluia. Essa pessoa poderia atrasar a tua bênção, essa pessoa poderia ser um Terá lá, o pai de Abraão, que Abraão teve que esperar o pai morrer para a promessa se cumprir na vida dele. Talvez o Ló esteja ainda aí do seu lado, atrapalhando a tua vitória. Então esteja visão, peça para Deus a direção. Senhor, se tiver que tirar os Ló da minha vida, tira. Se tiver que tirar Terá da minha vida, tire, porque eu quero receber a promessa que está sobre a minha vida. Então não chore pelos Ló que saem da sua vida, não chore. Tem pessoas que choram, mas aquela irmã vivia na minha casa, porque aquela pessoa era tão minha amiga e hoje virou a cara pra mim, porque aquela pessoa não me visita mais, eu mando mensagem, não me responde. Deus tá falando. Tem pessoas que estão chorando pelos Ló que Deus tirou da vida, Tem mulheres chorando pelos Terá que Deus tirou da vida. Então nós temos que vigiar para nós receber a nossa vitória, para nós receber a nossa promessa. Muitas pessoas vão ter que ficar pelo meio do caminho. Às vezes são familiares que dói. Abraão, quando perdeu o pai, doeu. Abraão, quando teve que se separar de Ló, doeu, irmãos. Mas ele nunca mais, quando ele entendeu que Ló precisava sair da vida dele, ele nunca mais trouxe Ló para morar junto com ele. Ele ajudou Ló quando precisou, mas ele não trouxe de volta para a vida dele. Vigie, Deus está falando hoje com muitos homens e com muitas mulheres de Deus. Ló precisa se afastar de você. Terá precisa morrer. Terá precisa morrer para Deus cumprir a promessa na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, dá um glória a Deus, um aleluia, um brado de vitória em nome de Jesus. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia e vamos orar. Glória a Deus, que palavra, né, irmãos? Quando Deus me deu essa palavra foi muito forte. E eu creio que Deus falou para mim e para você. Lê Grangeiro, seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. Depois você assista desde o começo que Deus irá falar com você. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Quem está aí, aperta os coraçõezinhos para me ver quem é que está ali. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pegue o currículo, pegue a sua causa na justiça, pegue tudo aquilo que representa os seus familiares, representa a sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que essa irmã, que esse irmão, que esse pastor, que essa pessoa que está afastada dos teus caminhos, Pai. Essa pessoa está fazendo planos, mas que ela venha colocar, Senhor, diante de Ti. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. Tem pessoas que vão precisar se desfazer de Ló. Tem pessoas que vai ter que deixar Ló no meio do caminho, Pai, para receber a sua vitória. Tem muitas pessoas que estão um passo da bênção, mas não consegue vencer, não consegue avançar, porque Terá ainda faz parte da sua vida, porque Ló ainda está atrapalhando a sua vida. Que ela venha saber, ter o direcionamento que venha do alto, através da tua palavra, Senhor, e venha entender que a promessa é dela, a promessa é dele, que Ló precisa sair da vida deles. Em nome de Jesus, eu abençoo essa peça de roupa, essa fotografia, essa carteira de trabalho, esse currículo, essa causa na justiça, esse exame do médico, essa água, Senhor, que todo aquele que beber dessa água, se está fraco, que haja força novamente. Essa pessoa que está caída na beira do caminho, pessoas pensando em desistir da caminhada, que o Senhor venha ser a própria força, que quando beber dessa água, haja cura, haja libertação, haja transformação para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Beba da água.
beba da água, dá um brado de vitória, um glória a Deus, um aleluia. Se tem alguém acamado, asperja a água ali onde a pessoa está deitado. Se você tiver a tua carteira de trabalho, atira umas gotinhas em cima no seu currículo antes de entregar. Aí no seu comércio que tá travado as vendas, coloque a água num borrifador e asperge, acreditando na promessa de Deus. Se tem alguém doente, passe nessa pessoa. Se tem um filho perdido, coloca no travesseiro, na roupa, jogue pela casa, vai da sua fé, porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Amém. Para quem está chegando, depois assista a live desde o começo, eu já estou encerrando. A pastora Nádia aqui está de malas pronta, logo, logo vai estar no Rio Grande do Sul. Para você que é do Rio Grande do Sul e quiser que a pastora Nádia vá na sua igreja, que faça uma visita na sua casa, podemos fazer um culto, né, na família. Podemos fazer aí um chá de mulheres, o que você quiser. É só entrar em contato comigo, deixar seu telefone que a gente conversa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que palavra, hein? Para você que chegou atrasado aí, depois assista desde o começo. Compartilhe essa live, irmão. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra para tomar posição e para receber a sua vitória em nome de Jesus.